esse shield para depois poder baixar ele. E a gente vai começando então, se Deus quiser. Não sei porque não está conseguindo conectar com o YouTube. Talvez eu vou conectar então com... Vou conectar então com o Facebook. Stop live stream. Live no Facebook. Aí já aproveita e já faz uma transmissão direta para o Facebook também. Vamos ver se ele topa aqui fazer dessa vez. Na página. Eu vou transmitir isso agora no meio TV português. Next. Ó, agora acho que deu certo, né? Então vamos começando aqui já, então, enquanto ele vai conectando aqui. Em primeiro lugar, Moadim Lesimcha para todo mundo, né? Faz tempo que a gente não se encontrou, passamos pelo Seder de Pesach, que foi um Seder especial, né? Um Seder íntimo, se pode dizer. Aqui em casa a gente fez um Seder entre nós, a família só. A gente tem algumas meninas ainda não casadas, 2 meninas casadas. E muita gente fala sobre isso, né? Que tem um valor muito grande nessa época que a gente está agora, na introspecção que a gente está passando agora conosco mesmos, né? Mais o conhecimento profundo de nós mesmos, para dentro mais do que para fora. A gente falou muitas vezes sobre isso, que a humanidade, nos últimos, sei lá, 100 anos, né, está muito ocupada em tentar encontrar os segredos do mundo quanto mais longe possível, né? Então a gente acha que às vezes, se a gente viajar até a Lua, a gente vai encontrar os segredos. Se a gente viajar até Marte, a gente vai encontrar os segredos. Se a gente viajar até outras galáxias, se a gente enviar um satélite super longe, a gente vai encontrar os segredos do mundo. Não está ainda conectando aqui, mas tudo bem. Espero que esteja conseguindo fazer alguma coisa. E, na verdade, quando a gente fala em termos de Hassidut, né, que a gente pode falar bastante aqui, a gente sabe que, na verdade, os segredos mais profundos da humanidade estão dentro de nós mesmos, né? Se existe algo que é verdadeiro, se existe algo que é realmente uma coisa que a gente pode provar que existe, né? Já falaram os grandes filósofos, né? Já falaram sempre, né? Que penso, logo existo. Quer dizer, na verdade, hoje em dia, eu me lembro que alguém me perguntou uma vez há pouco tempo no meu trabalho, né? Como a gente pode provar que existe espiritualidade no mundo? E aí eu perguntei isso para alguém lá no trabalho e ele falou, na verdade, os filósofos perguntaram o contrário. Isso que existe espiritualidade, que é, na verdade, a razão humana, né, a consciência humana, isso é uma coisa que a gente entende que existe porque penso logo existe. Quer dizer, isso a gente sabe que existe. O único ponto que a gente tem certeza que existe é a nossa consciência. O resto tudo pode ser ilusão. Então, na verdade, o ponto de apoio que a gente tem de existência é espiritual. E todo o resto é suposição. Quer dizer que, então, na verdade, o ponto de conexão nosso com a existência, com a verdade, tem que ser, na verdade, procurado dentro de nós mesmos e não fora. Não no mundo exterior, não em Marte, não em Saturno, não. A gente tem que fazer uma interiorização nossa para encontrar essa essência de Deus. Por que eu fiz esse prefácio, né, essa introdução? Porque, se Deus quiser, a gente está se aproximando agora, na terça-feira, já vai ser véspera do último dia de Pesach. E no último dia de Pesach é um dia muito especial, que esse dia representa a abertura do mar de Deus, na saída do Egito. E a gente sabe que, historicamente, também, o Urashi já traz também nas contas como foi, que realmente também, em termos cronológicos, a saída do povo judeu também... Só posso colocar a câmera aqui para gravar, na verdade, eu posso conseguir resolução melhor. O Urashi já traz, né, as contas também exatas também, que desde que saíram do Egito, no dia 15 de Nissan, quando chegou no dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Nissan, foi o dia que foi aberto o Mar Morto. Foi o dia que foi aberto o mar frente ao povo judeu. E ele faz as contas, né, que o povo judeu saiu e
foram alguns espiões juntos dos egípcios para ver se realmente eles vão voltar para o Egito depois que eles trabalharem a Kadosh Baruch Hu, a Hashem, no deserto, conforme a gente tinha falado. E depois que eles não voltaram, esses espiões então voltaram até o Egito, contaram para o faraó que o povo de Israel não vai mais voltar pelo jeito, e aí o faraó saiu correndo atrás deles. Nesses, como se diz em espanhol, né, que não tem ninguém falando espanhol, mas mientras tanto, né, nesse meio tempo, o que ocorreu foi exatamente isso então, que os egípcios chegaram até o povo de Israel depois de só 7 dias, no 7º dia da saída do Egito. Esse 7º dia, que é a abertura do Mar Morto, na Hassidut se fala muito... Oi, Omar, bem-vindo para você. Shalom. Shalom, shalom. Só deixa só baixinho aqui para a gente não atrapalhar. Se você tiver uma pergunta, pode perguntar, não tem problema, tá? Então, nesse 7º dia, que é a abertura do Mar Morto, a gente tem que entender um pouquinho, se fala muito na Hassidut, da parte mais profunda que está por trás dessa abertura do Mar Morto, do mar. O que representa a abertura do mar? O que isso vem ensinar para a gente? O que a gente quer aprender com isso? O que isso acrescenta? O que isso representa em termos espirituais? Porque a gente sabe que, na verdade, tudo que a gente tem no mundo material é, na verdade, um reflexo do mundo espiritual, né? Muitas coisas que acontecem no mundo material, na verdade, são reflexos de coisas que acontecem em mundos espirituais. E isso tem muito a ver com a discussão que a gente vai ver que tem na Gemara, no Talmud. Eu acho que eu tenho até aqui para mostrar para vocês onde tá escrito aqui. Vamos ver. Eu vou fazer um share com vocês aqui, vocês poderem ver isso também. Né? Screen 2 para vocês, está aqui. Então, tem a Gemara, né? Que a Gemara traz o seguinte, né? A Gemara em Masechet Berachot. Eu sei que vocês não sabem, uma parte não sabe hebraico, mas eu vou traduzir, obviamente, né? Então, tem uma discussão lá na Gemara que fala o seguinte: Amar laem ben zoma lechachamim. A gente leu agora na Haggadah de Pesach, a gente leu que tem uma discussão na Gemara entre Chachamim e Ben Zoma, se a história do Egito vai ser ainda contada depois da redenção final do povo de Israel e do mundo consequentemente também, né? Ou seja, se Deus quiser, quando o Mashiach chegar, vai ter milagres tão grandes que se levanta, tão grandes que levanta-se a pergunta então, será que naquele tempo também ainda tem valor a saída do Egito? Né? Será que ainda a gente vai contar a história do Egito, ou a história do Egito vai passar a ser supérflua, quer dizer, uma coisa mais à parte, pesando ela com os milagres enormes que a gente vai viver, se Deus quiser, com a redenção final? Então tem uma discussão na Gemara. Então está escrito assim, né? Na Gemara, o Ben Zoma fala que está escrito Leman tizkor et yom tzetcha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Você deve lembrar a saída do Egito em toda a sua vida. Não na sua vida, em toda a sua vida. E daqui então, os nossos sábios aprenderam dessa parte, dessa palavra a mais, que tem alguma coisa a mais do que a sua vida para aprender fora a sua vida. Então o Ben Zoma falou que esse Kol Yemei Chayecha, toda a sua vida, quer dizer que também à noite você deve lembrar a saída do Egito, não só de dia, porque Yom em hebraico é de dia. Então vem o Ben Zoma, que é um dos sábios da Gemara, do Talmud, fala não só de dia, também à noite. Os Chachamim falaram não, esse todo dia vem acrescentar não à noite, senão que vem acrescentar também depois da redenção, na vinda do Mashiach, na época messiânica, lá também vai se lembrar ainda a saída do Egito. Essa é a discussão que tem lá. Então, lá na Gemara, no Talmud, eles trazem assim: Amar lahem Ben Zoma lechachamim. Ben Zoma perguntou para os sábios, que os sábios falaram que se fala na época do Mashiach, também vai se lembrar a saída do Egito. E ele fala para eles: Vechi maskirim etziat Mitzrayim limot HaMashiach. Você tem certeza que na época do Mashiach vão ainda lembrar a saída do Egito? Valo kvar neemar, mas está escrito no Sefer Irmial, Jeremias, né, em português, está escrito assim, no Jeremias 23, capítulo 6, está escrito: Enei amim baim neum Hashem, eis que vão vir dias no futuro,
Velo yomru ot chai Hashem asher elai et bnei Israel meretz Mitzrayim. E as pessoas não vão mais dizer, não vão mais gloriar a Deus pela saída do Egito e vão dizer, bendito seja Deus que nos tirou da terra do Egito. Ki im chai Hashem, senão que vão dizer então que viva Deus, asher elai, que aquele que nos subiu, asher evi et zera beit Israel meretz tzafona, que nos trouxe das terras do norte e de todas as terras que nos exilou lá. Ou seja, existe um pasuk, claro, no Sefer Jeremias, no Sefer Irmial, capítulo 23, conforme a gente falou, que diz que no futuro não mais vai se lembrar a saída do Egito. Por quê? Porque os milagres vão ser tão grandes e, portanto, não tem valor, né? Eles acabam virando supérfluos frente à saída frente à nova redenção que a gente vai viver, se Deus quiser. Isso é o que se traz no Jeremias, isso que pergunta o Ben Zomá para os Chachamim. Os Chachamim falaram que no futuro ainda vai se lembrar a saída do Egito. E ele pergunta por quê. Aí está escrito no livro do Jeremias que não vão. Amarlo, amrulo, lo shete aker etziat Mitzrayim mimkoma, ela shete shabud malchuyot ikar vetziat Mitzrayim tafelo. Então ele fala, a resposta dos sábios era, tá certo, está escrito no livro do Jeremias que realmente no futuro não vão mais lembrar a saída do Egito, mas a intenção não é que não vão lembrar completamente, senão que vão lembrar de maneira supérflua, ou seja, vão ainda lembrar a saída do Egito, mas com ênfase na última saída, que vai ser os milagres que vão acontecer na época messiânica, tá legal? Se alguém tem alguma pergunta no meio, pode jogar também, pode abrir o microfone, pode perguntar, não tem problema. Eu vou correndo enquanto isso, tentar criar a estrutura, né, do shiur para vocês. Okay? Então, o que a gente vê aqui? Deixa eu tirar aqui os top share aqui para vocês. O que a gente vê aqui então? A gente vê que, de acordo com todas as ideias rabínicas no Talmud, no Tratado da Babilônia, né, no futuro a gente vai ainda lembrar a saída do Egito. Quer dizer, apesar que o Ben Zomá falou que não, mas os Chachamim, que é Halachá, de acordo com eles, mesmo no futuro, apesar que os milagres vão ser enormes e os milagres do Egito vão acabar se diminuindo, né, sendo pequenininhos frente aos milagres grandes e enormes que vão acontecer, se Deus quiser, daqui a pouco, se Deus quiser. A gente crê que vai ser daqui a pouco. Apesar disso, os milagres do Egito vão ser pequenos, mas ainda vão ser lembrados. Ou seja, apesar de tudo, a gente ainda vai sentar, quando a gente falar a Haggadah de Pesach nova, que vai ser escrita na vinda messiânica, a gente vai ainda sentar na mesa e ainda vai lembrar a saída do Egito. Então, se é assim, a gente tem que tentar entender por que a gente vai ter que lembrar ainda a saída do Egito? O que é tão forte na saída do Egito que, apesar dos grandes milagres da redenção final, imaginam vocês, né? No Egito a gente ficou 210 anos e a saída foi com milagres e toda a festa, etc e tal, né? A saída que a gente vai sair agora, se Deus quiser, da nossa galuta, do nosso exílio, é um exílio de mais de 2000 anos, né? Então é que nem como se diz, é que nem como se diz, quando você junta água, né, forte, quando ela não pode passar, quando você cria como se fala em português? Quando há uma hidrelétrica que você constrói numa... né, que separa a água, faz uma barreira de água e deixa só um pouco de água escapar no meio. Isso cria uma energia enorme. Então, quanto mais água, quanto mais tempo se deixa a água se acumular, quando você abrir um buraquinho pequeno, vai ainda... saiu uma energia muito maior. Aqui também, a gente está 2000 anos já passando por sofrimentos no mundo, em exílios e se mudando todo dia de lugar, né? Tem aquela famosa piada que se conta aqui, por que judeu aprende a tocar violino e não piano, né? Então falam porque para pular pela janela quando você foge é mais fácil com o violino do que com o piano. Então o judeu está sempre fugindo, né? Está sempre exilado, está sempre com pogroma, sempre com perseguição. E depois de 2000 anos disso, quando soltar essa energia, né, a gente pode imaginar que vai ser uma coisa enorme. E apesar disso, mais uma vez, a presença da saída do Egito ainda vai existir. E mais ainda, se a gente fala da saída do Egito, a gente percebe também que a saída do Egito não foi uma saída completa em que o povo judeu se sentiu completamente livre. Por quê? Porque os governantes, né, os policiais egípcios, né, toda a nata egípcia ainda estava viva.
não só que estava viva, como acabaram correndo atrás do povo de Israel e perseguindo eles até a abertura do mar. Então, apesar, né, que, imagino, quando saíram do Egito, aquela festa enorme, né, saímos, o faraó deixou a gente sair, todos juntos, e com rebanho e tudo. E apesar disso, de repente, depois de 10 dias, o povo judeu olha para trás e percebe que isso foi um sonho, mas na verdade os egípcios que eles acharam que estavam livres já estão correndo atrás deles ainda. Então a salvação não foi uma salvação final. A salvação final foi na abertura do mar. Quando o Akadosh Baruch Hu prometeu para Moshe, para falar para o povo de Israel, o que vocês estão vendo agora, o povo egípcio, agora vocês não vão ver eles nunca mais. Isso se traz no Midrash também, que depois que os egípcios morreram no mar, Deus fez um milagre, Hashem fez um milagre, e os corpos saíram, né, e cada um vinha o seu senhor, né, o dono dele, vinha aquele senhor para perder aquele medo, porque um escravo que foi escravo durante tanto tempo, né, ele está em um trauma, que para tirar esse trauma, o medo que vai acabar saindo algum egípcio de algum lugar do mar, assim que falam no Midrash, né, que eles estavam com medo, que eles falaram, olha, os egípcios entraram por aqui, vão acabar saindo por algum lugar que a gente não sabe e estão vivos ainda. Então tinha que mostrar para eles, de maneira clara, que eles estão mortos, para o povo de Israel poder crer que realmente eles estão mortos, né? Tá o ponto. Mas, no momento que eles realmente perceberam que estão todos mortos, daí então teve uma elevação, que foi a elevação da abertura do mar, que, de acordo com nossos sábios, durante muitos anos, durante os séculos, não vai ter uma elevação espiritual tão grande como foi a abertura do mar. A tal ponto que os nossos sábios dizem no Midrash que o que viu a empregada mais simples do povo de Israel naquele momento foi mais do que viu o profeta Yehezkel, Ezequiel, no futuro. Quer dizer, o nível de profecia que eles tiveram na abertura do mar foi tão alto, tão forte, tão grande, que isso passou o nível de profecia do próprio Ezequiel. Então você pode imaginar que nível foi esse, né? Nos Mamarim, que eu li agora de manhã também, né? Eles trazem que o nível que eles chegaram foi um nível próximo a Moshe Rabbeinu. A tal ponto que na Shirat Hayam, no cântico que eles cantaram quando saíram do mar, está escrito assim, Zekeli ve'anveu, esse é o meu Deus e eu vou gloriá-lo, né? Eu vou respeitá-lo. E os nossos sábios dizem, quando está escrito essa palavra, esse é o meu Deus, é quase como se fosse que a pessoa está apontando com o dedo e falando, esse meu Deus, né? Como se pudesse apontar, pudesse estar vendo. Óbvio que não é material, em termos espirituais. Mas alguma coisa aconteceu que de repente o céu se abriu e as pessoas puderam sentir a presença de Deus de uma maneira tão íntima que era quase como sentir que eles podem apontar na direção de Akadosh Baruch Hu. Isso foi o milagre, né, a abertura do mar. Na Torá Chabad, né, na ciência, na cultura do Chabad, dos Mamarim do Chabad, que a gente fala da Hassidut, fazer uma brachá só. Falar amém acho que é melhor não, porque a distância pode dar algum segundo de delay. Quem quiser pode escrever amém, que dá na mesma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Muito bom. Como Deus criou a água, né? Que perfeição. Na Hassidut Chabad se explica que, na verdade, tudo que passa, a gente já falou no começo da aula também, né? Tudo que passa no mundo material, na verdade, tem um paralelo no mundo espiritual. Muitas vezes, algo acontece no mundo espiritual e, em termos do tempo que a gente passa aqui na Terra, pode demorar um tempo até sentirmos as consequências do que já foi decretado no mundo espiritual. Por exemplo, a gente estudou a Parashá no Sefer Bereshit da luta que teve entre Esav e Yaakov. Quando foi essa luta, está escrito que teve um anjo do Esav que se encontrou com Yaakov antes do encontro físico entre os dois. Quando Yaakov estava voltando da terra de Lavan, de Labão, como se fala em português, quando ele estava no caminho de volta, antes de encontrar com Esav, que veio com 200 ladrões, né, 200 marginais que vieram para pegar o Yaakov,
está escrito que ele ficou por último, Yaakov, quando todo mundo passou o rio na frente, e de repente ele viu um anjo, um homem, né, que os nossos sábios falam que era um anjo, na verdade, do Esav, que representava o Esav, e os dois brigaram a noite toda. Até que ele venceu, antes da manhã, antes do nascer do sol, ele venceu o anjo do Esav. E isso, na verdade, representa, o quê? Representa uma vitória espiritual já do Yaakov sobre o Esav. Então, depois, mais à frente, quando Yaakov se encontra com Esav e o Esav beija Yaakov, se abraçam e tudo, na verdade, é uma consequência do que aconteceu no mundo espiritual do dia anterior. Então, muitas vezes, uma coisa já foi decretada, né? Já foi fixada, já aconteceu nas esferas espirituais, mas ainda não baixou para o mundo material. Por exemplo, se conta do Rabino Lau. Rabino Lau, hoje em dia é o Rabino de Tel Aviv, mas ele já foi o grande Rabino de Israel, né? Rabino Israel Lau, o pai. Se conta que ele foi visitar o Rabino Lubavitch uma vez, bendita seja a sua memória, e quando ele se encontrou com ele no quadro, ele entrou no meio do quarto, e o Rabino recebeu ele e falou: "Bem-vindo, grande Rabino de Israel." E ele falou para ele: "Mas eu não sou rabino ainda." Então começaram a falar talvez sobre a opção que eu possa ser eleito como grande rabino de Israel, mas ainda não foi nem levantada a ideia ainda, né? a possibilidade. E aí o Rebbe falou para ele: "Tá certo que no mundo material ainda não levantaram a possibilidade, mas no mundo espiritual isso já foi fixado, já está fechado." Então muitas vezes o que acontece no mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Assim também se explica na Hassidut que a água e o litoral representam, na verdade, duas forças contrárias, que é o mundo aberto e o mundo oculto. Então, normalmente, o mundo aberto é o que a gente consegue perceber com a nossa percepção, com nossos sentidos, né? Com o olfato, com o paladar, com a visão, com nossa audição, a gente consegue perceber, sentir o mundo material. Mas isso não é, na verdade, o que realmente é a parte oculta que está por trás disso. Isso é a maneira como a gente percebe o mundo, né? Ontem a gente estava passeando, por exemplo. Eu estava falando antes aqui com o nosso amigo Félix, né? Que eu tenho aqui em Israel a gente pode sair no máximo 100 metros de casa, né? Então, normalmente à noite eu saio com a minha esposa ou com os meus filhos e a gente faz uma caminhada. Tem uma rua aqui que é bem íngreme, desce bem para baixo. Então eu desço, né, e depois subo correndo. Tem uns morcegos agora à noite, não sei de onde eles vieram, cheio de morcego agora, que passa de uma árvore para outra lá. Não sei de onde é. Acho que eles sentiram que não tem gente nas ruas e se sentem mais à vontade para circular. Então, vocês sabem que o morcego, né, por exemplo, a percepção dele, ele é praticamente cego, a percepção dele vem todo por um radar, um sonar que ele tem, né, E a gente pode pensar, bom, ele é cego, né, mas ele não vê nada. Não, ele vê. A percepção que ele tem não é menos do que a tua visão. Ele percebe de outra maneira, mas a percepção é a mesma. A gente está acostumado com a visão, mas a percepção dele, por vezes, pode ser melhor ainda do que a tua visão. Inclusive tem um vídeo que alguém me mandou uma vez, do morcego correndo à noite, capturando um inseto que estava voando, né? O inseto quase não vê à noite, né? E o morcego, ele vai direto em cima dele, no meio da noite, sem luz nenhuma. Então, a percepção dele, apesar de ser uma percepção sonar, né, da audição, não é menos válida, não é menos que ele sente que ele é mais cego do que uma pessoa que vê normalmente, porque ele percebe, tem aquela percepção para tudo. Assim também, na verdade, né, a percepção que a gente tem desse mundo é uma percepção oculta de Deus. Né? A gente vê só a parte exterior, a gente tem uma sensação que o que a gente vê, o que a gente toca, né, tudo que existe, né, que essa parede é só isso e acabou, e essa câmera e acabou, mas não é isso. Cada coisa material nesse mundo tem um paralelo espiritual também. Se a gente conseguisse ver o paralelo espiritual, nem precisava ver o material, porque o material é uma consequência do espiritual. Então a percepção, por isso, de um profeta, por exemplo, que a gente fala Ezequiel, profetas grandes, Moshe Rabbeinu, são pessoas que, vendo ou não vendo, eles veem muito mais do que a gente. O próprio Yitzhak, pai do Yaakov e de Esav, quando deu bênção para os dois, ele era cego naquele momento, mas ele via muito mais do que qualquer outra pessoa. Ele via qual vai ser o futuro do Yaakov, ele via qual vai ser o futuro do Esav. Ele prefixou para cada um, com as brachot, com as bênçãos, o que vai acontecer com eles no futuro.
Por quê? Porque ele está vivendo a parte oculta que a gente não consegue ver. E vem então a Hassidut e explica que o mar, como é um lugar oculto, onde os peixes vivem, mas a gente não vê a vida dentro do mar, existe uma vida inteira dentro do mar. Né? A gente hoje em dia faz todos esses vídeos, né, da BBC, da National Geographic, a gente sabe que tem um mundo inteiro vivendo dentro do mar, mas a gente não vê. Então isso representa, em termos espirituais, um mundo oculto. E fora do mar, na Yabashá, né, no litoral, fora do mar, a gente vê um mundo que é o mundo revelado aos nossos olhos. Então, a ideia é a seguinte, quando o mar se abriu, e está escrito no Midrash que não só o mar se abriu, todas as águas do mundo se abriram também, isso representa, na verdade, como quem dizendo que o mundo oculto, de repente, perdeu o esconderijo dele. É como se, de repente, você abrisse todos os segredos, né, da parte espiritual e falar, olha, para de olhar o mundo pelo o material, começa a olhar o mundo no ponto espiritual. Existe um famoso exemplo que eu sempre gosto de trazer também do Platão. Platão, em hebraico se fala Aplatón, né? O Platão. Platão ele sempre trazia um exemplo filosófico que ele falava, imagina três pessoas que cresceram desde criança, desde neném, numa caverna oculta, obscura, na escuridão. A única coisa que eles conseguem ver tem uma entrada na caverna que ela faz uma luz, né, que entra para dentro e projeta no final da caverna uma sombra das coisas que passam na entrada da caverna. Né? Então, a ideia seria, né, vem uma pessoa que passa por fora, vem de repente, sei lá, um lagarto passa lá por fora, eles olham e vem a sombra do lagarto, olha, um lagarto, e deram um nome para ele. Depois passa um camelo, dão um nome para ele, esse é um camelo. E passa tudo. De repente, chega um cara lá fora, dá uma olhada para dentro, e vê que tem 3 velhinhos com uma barba branca até aqui embaixo, olhando sombras dentro da caverna. E ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Ele fala, não, a gente está admirando o mundo. Ele fala, não, vocês não estão admirando o mundo, vocês estão admirando as sombras do mundo. Não, a gente está admirando o mundo. Não, vocês não estão admirando a sombra do mundo. Existe um mundo fora da sombra. Se vocês quiserem admirar o mundo verdadeiro, vocês têm que sair lá fora e ver que a sombra do lagarto não é nada comparada ao próprio lagarto que faz essa sombra. Então, dessa mesma maneira também, na hora que Deus revelou, abriu o mar, quer dizer que está revelando toda aquela parte obscura, o que ele está fazendo na verdade é revelando para todo o povo judeu naquele momento então, abrindo as cartas, mostrando, olha, eu vou mostrar para vocês da onde vem toda essa força dos milagres que vocês viram no Egito, eu vou mostrar para vocês de onde vem essa força, de onde vem a essência de tudo isso. Eu vou abrir, eu vou revelar para vocês onde começa essa história. Para de olhar as sombras, começa a ver a essência de onde vem as sombras. E o que resta responder então para a gente se é assim, por que, né, que levou essa elevação tão grande do povo de Israel para chegar a esse nível tão alto? Hagam também se acrescenta na Hassidut também, para quem não sabe, que no 7º dia de Pesach, que é o último dia de Pesach, a gente costuma fazer, de acordo com Baal Shem Tov, que foi o precursor do movimento hassídico, o que se chama de Seudat Mashiach, que é a refeição de Mashiach, que é no último dia de Pesach. Na verdade, Yom Tov não é Shabbat. No Shabbat tem 3 refeições que a gente come, né? No Yom Tov tem só 2. Mas se costuma acrescentar nesse último dia, de acordo com a Hassidut, com Baal Shem Tov, mais uma refeição, se come matzot, se bebe 4 vinhos, como se fosse um replay do Seder de Pesach, e se estuda leis referentes à vinda messiânica, à vinda de Mashiach. Assim que a gente faz em casa, eu costumo também, a gente sempre abre o Rambam, o Maimônides, nas leis Melachim de reis, e lá ele traz todas as leis referentes à época messiânica, como reconhecer quem é Mashiach, etc. E a gente estuda uma vez por ano essas leis, e a ideia, mais uma vez, dizendo que esse dia da abertura do mar tem uma conexão muito forte com a vida messiânica. Porque representa o final do exílio de Israel, no momento que o povo de Israel realmente percebeu que ele está realmente salvo agora do egípcio, daquelas forças materiais que representam o Egito. E, mais uma vez, da onde veio o mérito do povo de Israel de se elevar a um nível tão alto, tão grande, de poder sentir realmente que o mundo abriu, que o céu abriu. Dá para sentir a presença de Deus de maneira tão grande. Resposta,
Isso a gente vê na Parashá Beshalach, que lá está escrito que quando eles saíram do Egito, Moshe Rabbeinu, por ordem de Deus, deu uma ordem muito difícil para o povo de Israel. Muito difícil. Qual foi a ordem? Está escrito assim. Capítulo 14, no livro de Shmot, Êxodos, versículo 1. Vai daber Hashem el Moshe lemor, e disse Deus para Moshe, para falar para o povo de Israel, daber el bnei Israel, veyashuvu veyachanu lifnei piachirot. Ordenou para eles voltarem atrás. Eles estavam agora fugindo do Egito, façam meia volta para trás, reviravolta, voltem atrás para a direção do Egito. E por que fazer isso? Ve'amar parou livnei Israel nevuchim embares, para o Paró pensar que eles estão se confundindo no deserto e correr atrás deles, e aí eu vou poder terminar todo mundo no mar, terminar essa história no mar. O povo de Israel não sabia tanto assim desse plano, né? Imagina o medo que eles estavam fugindo, né? O cara já conseguiu fugir do Egito, né? Tudo que você pensa em fazer é se afastar, né? O máximo possível se afastar. Eu lembro uma vez, uma época quando quando era jovem, né? Eu fiz miluim, eu fiz um serviço militar, complemento de serviço militar, então fiz guarda em frente da faixa de Gaza. E lá, né, é um outro mundo. Lá é guerra todo dia. O tempo todo tem bombas explodindo, tem atentados, é uma loucura. Tem que contar essa parte para vocês. E eu, uma pessoa que nunca foi um soldado de batalha, né? Eu era um soldado que trabalhava em computação no exército. Então, eu fiquei meio chocado, né? Tava realmente... Mas tudo bem, eu passei as minhas 3 semanas lá. Quando eu acabei essas 3 semanas e o carro foi se afastando de lá, eu vi aquela cena, né, da faixa de Gaza se afastando. Você sente como quem dizendo pro carro, vai, se afasta mais, vai. Máximo possível, vamos se afastar desse lugar que é perigoso aqui, né? Aqui também, no povo de Israel, aquela sensação de que vamos mais longe, o máximo possível. E de repente, o Moshe Rabbeinu fala, não, vamos virar e vamos voltar agora. E isso foi um teste terrível para o povo de Israel. Um teste muito duro. Um bando, 600 mil escravos que sofreram 210 anos, que tudo que esperaram é sair do Egito. E de repente, chega Moshe Rabbeinu e fala meia volta ou ver, e todo mundo começa a voltar. É um teste terrível. E apesar disso, traz Urashi aqui, que assim fizeram o povo, e não só isso, eles falaram, Ein lano ela divrei ben Amram. O que a gente tem agora é só as palavras do filho de Amram, que é Moshe, que é filho de Amram. Ou seja, uma fé cega frente a Moshe Rabbeinu, uma maneira de se entregar completamente na crença que Moshe Rabbeinu vai nos levar até a terra prometida, independente da situação que parece estar ficando mais preta ou não. Isso foi uma prova muito grande. A segunda prova na continuação deles foi quando chegaram na frente do mar. E o povo egípcio já estão vendo os egípcios atrás, né? E Moshe Rabbeinu começa a rezar para Deus, o povo grita, não está nem rezando mais, né? Rezar, você reza quando está com calma, quando está nervoso você já grita. Vai Isacu, começam a gritar. E a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe, fala para o povo de Israel, o que vocês estão gritando? Vão andando para a direção do mar e tudo, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Não temam, caminhem para o mar. Isso foi um teste também muito duro, que foi um teste de crença em Deus, né? Como quem dizendo, entra pro bem, pro que for, vamos entrar no mar agora, vamos pular, Deus ordenou, se Deus quiser vai acontecer alguma coisa, Deus vai ajudar. Na minha opinião, então, esses 2 testes de Messirut Nefesh em hebraico quer dizer crença 100%, quer dizer se entregar completamente nas mãos de Deus, né? Essa qualidade, esse teste, essa ação, essa responsabilidade, essa muhanut, né? Essa preparação da pessoa de estar disposta a se entregar completamente a Deus quando é necessário isso, a consequência dessa ação sempre você vai encontrar na Torá que a consequência é uma consequência direta de revelação divina. Como eu sei isso? A gente passou um mês atrás lá nas festas de Purim e a gente aprendeu com a Esther, né? Que a Esther está escrito que quando ela foi se encontrar com Ahasverosh para pedir que salve o povo de Israel do decreto de holocausto que decretou o Aman, o perverso, não está escrito, né? Vatilbash Esther Malchut, que a Esther se vestiu
com uma Malchut, com forças de reinado. E os nossos sábios dizem que força de reinado quer dizer forças de Ruach HaKodesh, de um espírito sagrado que pairou sobre ela, ou seja, uma conexão íntima com profecia. Da onde ela recebeu essa profecia? Daquele ponto que o Mordecai colocou ela em teste. Porque ela, quando estava no governo, como ela estava rainha, ela podia facilmente se livrar desse decreto. Ela não vai ser morta como rainha, obviamente. E falar, sabe o que? Isso é um decreto contra os judeus, é problema dos judeus. Eu agora já estou casada com um rei, deixa pra lá. Isso é um problema, já não é mais meu. Eu já estou de qualquer maneira no reino, agora no reino, no palácio, deixa pra lá. E o Mordecai sentiu um pouco, talvez, esse pouco pensamento da Esther e falou para ela de maneira muito dura. Quem vai ver as palavras na Megilat Esther, falou para ela, se você agora fizer uma besteira dessas de deixar o povo de Israel assim, vai se trazer uma salvação para o povo de Israel de outro lugar, e você e a casa do teu pai vão ser esquecidas para todo sempre. E aí a Esther falou para ele, sabe o que? Fala para todo mundo rezar, eu vou depois de 3 dias de jejum me apresentar frente ao rei, e o que acontecer, aconteceu. Né? Em hebraico se fala, kasher avadeti, avadeti. Se eu tenho que me perder agora, se eu tenho que ser morta agora pelo rei, que seja. Mas eu não quero me se desconectar do povo de Israel. Naquele momento de entregação, né, de se entregar de maneira completa para Kadosh Baruch Hu, isso levou ela a chegar a esse nível de conexão com Deus, que é o que se chama de profecia. Isso também foi a mesma reação que teve com o povo de Israel, que pelo fato de se entregar completamente para Deus quando saíram do Egito e passarem pelas provas difíceis que Deus colocou eles em crença para crer em Deus, eles conseguiram se elevar a tal ponto que na abertura do mar eles chegaram a um nível de profecia que nem o profeta Ezequiel ben Buzi, filho de Buzi, conseguiu chegar. Obviamente, a gente tem que acrescentar que para uma pessoa fazer uma loucura dessa, de pular um mar, tem que ter uma ordem de um profeta aprovado como Moshe. Não adianta a pessoa ser uma pessoa imbecil, né, estúpida, e começar a fazer besteira e falar, não, eu vou fazer agora, eu vou pular para o mar e Deus vai me salvar, eu tenho certeza. Não é assim. Lá tinha uma promessa de um profeta e por isso que tudo deu certo. Mas o que a gente aprende daqui, mais uma vez, é que nesse 7º dia se revelam forças de autoanulação, de se entregar completamente frente a Kadosh Baruch Hu. E se integrar completamente frente a Kadosh Baruch Hu, na verdade, o que é? É uma interiorização, né? Uma pessoa conseguir se sentir se conectando com as suas raízes, que é a Kadosh Baruch Hu, que é a Hashem. Quando a pessoa consegue se conectar consigo mesma dessa maneira, isso já é um processo de redenção. E por isso também, nesse 7º dia, a gente vai agora chegar na quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai festejar esse dia cantando o cântico da abertura do mar e se lembrando que quanto mais a gente conseguir se integrar na nossa vida, Deus hoje em dia não está exigindo que a gente pule no mar. Mas no nosso dia a dia, manter as nossas éticas frente aos nossos parentes, nossos pais, nesse tempo de quarentena, nesse tempo que está tudo fechado, difícil para todo mundo, que tem muita pressão psicológica também, cada um também tentar se entregar e falar, não, eu não sou uma pessoa que serve a mim mesmo, eu sou uma pessoa que serve a Deus. E nesse momento, se Deus quer que eu ajude minha família em casa, eu vou ajudar minha família em casa. Se nesse momento está proibido de fazer tefilá com minyan em 10 pessoas, como está aqui em Israel agora, então a vontade de Deus é que eu faça tefilá em casa sozinho. Essa vontade é assim que eu faço. Não é a tua vontade que é importante, a vontade de Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu espera de você que faça no mundo. Isso que é importante. Quanto mais a gente conseguir se entregar, conseguir entender que a gente tem que um pouco deixar para lá, né, esse mundo material que a gente está acostumado a sempre se preocupar com ele e tentar se preocupar um pouco mais, tentar interiorizar, imaginar um mundo espiritual mais profundo, trabalhar a Deus de maneira mais completa, né, com uma posição de se entregar completamente frente a Kadosh Baruch Hu, mais a gente vai ser merecedor de aproximar a época messiânica, se Deus quiser. Isso que a gente está passando. Alguém escreveu aqui, represa, não tinha vindo aqui. Obrigado, Omar. Obrigado pela dica.
Isso que representa a abertura do mar, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, essa época que a gente está agora, muita gente fala que quando essa época da corona acabar, muitas coisas vão mudar no mundo. Inclusive, talvez, se espera uma aliá grande, muita gente que vai querer vir para Israel, viver aqui em Israel, que eu acho que é uma coisa importantíssima também. E isso, claramente, vai trazer uma geulá, uma redenção breve para o mundo também. Então, se tem perguntas, vocês estão convidados a perguntar. Se não tem, a gente já está se aproximando das 6 horas da tarde. Tem que terminar já, tenho mais algumas obrigações aqui com a família. Para vocês todos, então, um abraço. Obrigado pelo acompanhamento aqui. Depois eu vou subir, provavelmente, esse vídeo no Facebook, no YouTube, para as pessoas que quiserem ver também, ver lá, também possam ver. Pode ser que está sendo transmitido no Facebook, mas nem verifiquei. Então, a próxima aula, se Deus quiser, eu aviso vocês de novo também pelo WhatsApp, mas mais uma vez, conforme me levantaram aqui, eu vou tentar falar com o Rav Spangen, tá aqui na parte do espanhol, para não ter nenhuma intersecção entre as aulas, para ter certeza que não vai bater uma aula com a outra, mas tá tudo gravado, vai subir depois para quem não viu também. Um abraço para vocês então, a gente se fala da próxima vez. Eu lembro também, para quem não está com a gente no Zoom, que quem quiser entrar no Zoom também e não pertence ao Mahon Meir, está sempre convidado também a participar. A forma de inscrição, vamos dizer assim, para a entrada do Zoom que a gente fixou, é um apoio qualquer para o Mahon Meir no site, que eu coloco sempre aqui abaixo o link. Estão convidados a dar um apoio e se juntar a gente também aqui no nosso estudo. Para vocês, todo mundo aqui também, pessoal, valeu o acompanhamento aqui. Omar, Elisheva, Thiago, Denver, Joyce e eu também, Meir Kalmus. Espero que foi claro aqui a transmissão, apesar do internet um pouco mais lento aqui de Israel. E um abraço para vocês então. A gente se fala na próxima vez, se Deus quiser. Chag Sameach para vocês.